Olá pessoal, aqui é Kleber Galucci para mais uma série de videoaulas que nós ensinaremos aqui os princípios do HTML. Nós tomaremos como base a nova linguagem, que é a do HTML5, que tem crescido aí ao longo do tempo com relação a apresentações, sites e até mesmo superando várias plataformas que já vinham é, é, historicamente sendo criadas de uma maneira bem efetiva. Então o HTML5 veio realmente para ficar e realmente já está na hora de usar. Não tem jeito, não tem como escapar. É a plataforma que melhor tem atendido as especificações dos profissionais de web atualmente, certo? Então, com o crescimento dessa parte da web, a gente não pode descartar esse treinamento, que é um treinamento básico, porém é um treinamento bem inicial para quem quer começar mesmo nesse mundo da web. Justamente porque o HTML é a base de tudo. Tudo que você imaginar, que você pensa em fazer com relação à internet, você precisa do HTML. Então, basicamente, o que é o HTML, gente? O HTML é uma linguagem de marcação. Isso mesmo, uma linguagem de marcação. Que toda vez que a gente tiver que marcar alguma coisa, fazer algum item ficar realmente obedecendo aquela estrutura, tá? Porque o HTML vai trabalhar diretamente com a estrutura do site. Então, toda vez que a gente tiver que mexer com a estrutura, a gente vai fazer uma marcação. Como, por exemplo, as marcações são feitas através de tags específicas. No caso, toda tag vai ser uma marcação, toda tag vai ser uma especificação, uma marcação, uma forma de informar ao navegador que aquilo ali realmente está marcado dentro daquela área, que realmente seria um texto, certo? Então, toda vez que a gente tiver uma tag, a gente tem essa sintaxe. Você pode observar que nós temos aqui, no caso, eu vou chamar várias vezes de chevron, várias vezes eu vou chamar de aspas francesas, mas aqui no Brasil a gente reconhece realmente como sinal de maior e menor. A gente abre ali, no caso, o sinal de menor que, tá? Seguido da tag, e a tag pode ser qualquer coisa, uma tag de link, uma tag de imagem, uma tag qualquer no nosso site, tá? E logo depois, dentro dessa tag, a gente tem a possibilidade de trabalhar com um atributo, seguido do sinal de igual e, entre aspas, um valor para seguirmos com esse atributo, ok? Então toda tag vem geralmente seguida de um atributo que vem logo depois com sinal de igual e, entre aspas, um valor. Gente, essa é a sintaxe básica de uma estrutura, de uma tag. Então sempre vai ser assim, não temos como errar, não temos como nos colocarmos de maneira diferente. Sempre vai ser assim. Então escreva o atributo seguido do sinal de igual e, entre aspas, um valor. Pronto. Qual o segredo do HTML? Ficar basicamente treinando essas tags, treinar exaustivamente essas tags, treinar exaustivamente quais são os atributos dessas tags e seus valores. E aí você realmente consegue dominar a linguagem, correto? Uma outra forma da gente reconhecer aqui como é feita a estrutura do HTML, no caso. As tags envolvem palavras ou itens que serão marcados. Sempre, as tags envolverão as palavras ou itens que serão marcados. No nosso caso aqui, eu tirei como exemplo que para deixarmos uma palavra em negrito, nós vamos abrir a tag, aí tem ali o sinal de menor, seguido da palavra strong, que é a nossa tag, ela fecha com o sinal de maior, e nós temos o que nós vamos marcar dentro do nosso HTML, tá? A partir daí, nós temos aqui o fechamento, que ele vem com o sinal de menor, vem com uma barra, e essa barra vem depois o nome da tag, que é a tag strong, com fechamento no sinal de maior. Gente,
A abertura é o strong, o fechamento é o bar strong. Geralmente acontece dessa maneira, tá ok? Então toda vez que a gente tiver que marcar alguma coisa, a gente vai ter uma abertura e o fechamento. Mas nós temos algumas exceções. Algumas tags elas fecham de maneira diferente. Como por exemplo, a nossa tag de imagem. A tag de imagem importa uma imagem para a página. Aí nós temos ali sinal de menor, seguido da tag img, que é a tag referente à parte de importação de imagem, de uma colocação de imagem, digamos dessa maneira. Nós temos ali o atributo source, que é basicamente abreviado com src, com o sinal de igual, seguido do sinal de igual, e entre aspas, a imagem. E a sua extensão, claro, a gente não pode esquecer a extensão daquela imagem, ok? E ali nós temos o fechamento. Apenas o fechamento. O HTML5 só pede isso. Você vai chamar a imagem e pronto. Nós temos outros atributos sim, tá? Mas ao longo da nossa jornada aqui de curso, nós vamos ter esses outros atributos colocados de maneira bem coerente, correto? Bom, e para montar uma página HTML precisamos conhecer uma estrutura muito, mas muito, muito, muito básica. Extremamente básica. Simples. Gente, só isso aqui. O HTML, a base do HTML é essa. Você tem ali a abertura da tag HTML, seguida da abertura da tag head, que é o cabeçalho do nosso site. Dentro do cabeçalho nós temos algumas propriedades, algumas tags que são efetivas, exclusivas da tag, que ficam dentro da tag head do nosso cabeçalho. Tá? Uma delas é a tag title, ok? Nós temos ali primeira página como título dessa página, a gente nunca pode esquecer isso, tá? Aí nós seguimos com o fechamento dessa tag head, aí você pode observar ali que nós temos o bar head, e nós temos o corpo do site, que é basicamente a colocação da tag body, tá? Dentro da tag body tem o conteúdo do site. Como vocês podem observar, o conteúdo do site está entre a abertura e o fechamento da tag body e depois no fechamento da tag HTML. Gente, só isso. Isso é a base do HTML. A partir daí a gente desenvolve outros segmentos, tá? Então, minha gente, a estrutura pode ser montada em qualquer editor de texto. Nós vamos utilizar basicamente o Dreamweaver como estrutura de editor, tá? Para que a gente possa começar já a se acostumar basicamente com esse editor de HTML que é muito, muito eficiente, usado já há muito tempo, e ele é da Adobe. Você pode baixar agora, através do próprio site da Adobe, uma versão de teste que você pode usar por 30 dias. Então, não perca tempo, já começa baixando esse programa. Mas, se você não tem esse programa, você pode fazer. Tudo que a gente vai fazer pode ser feito no bloco de notas, simples bloco de notas, no Notepad. Ou eu recomendo também um programa gratuito chamado Notepad++, que é o Notepad que realmente já vem com algumas marcações, já reconhecendo o HTML como uma estrutura de linguagem. Ok? Então, pessoal, só precisamos salvar esse documento, que é o resultado do nosso querido amigo HTML, com a extensão HTML ou HTM e tipo. Então, tá esperando o quê? Mãos à obra. Vamos colocar a mão na massa e começar a criar nossa primeira página, nosso primeiro código HTML. E a gente já começa com o Dreamweaver. Você pode observar que no Dreamweaver, toda vez que nós criamos uma página nova, basta chegarmos aqui no menu File, opção New, você já tem uma estrutura em HTML5 que você pode criar, e a estrutura básica já vem assim. Observem, no nosso slide, nós não tínhamos aqui o doctype. O doctype serve para que a gente possa informar ao navegador que a gente está trabalhando com HTML. Somente isso. Logo em seguida, nós vamos observar que nós temos a abertura da tag HTML, justamente aqui nessa posição. Logo abaixo, tem a abertura da tag head.
E dentro da tag head, se vocês observarem, a tag head abre nessa posição e ela fecha nessa posição. A partir daqui nós temos uma tag chamada meta e nós temos uma tag chamada title. Que title eu vou substituir basicamente por primeira página. Para não ficar uma coisa tão... documento sem título fica feio, né? Então, a primeira página. Como eu falei para vocês, no nosso documento, a gente tem aqui a colocação da tag body. E dentro da tag body não tem nada, né? Como vocês podem observar. Então, vocês já vão observar que nós temos aqui a colocação desse conteúdo dentro da tag body. Então, a tag body vai ser a responsável por mostrar tudo que está no site. Então, tudo que aparece no navegador vem aqui. Só isso, gente. Logo depois nós temos aqui o fechamento da tag body e o fechamento da tag HTML. Pronto. Nós temos aqui a nossa página básica. A única coisa que eu vou fazer ao longo do curso vai ser sempre salvar esse documento. Eu preciso salvar esse documento, tá? Eu vou criar aqui, logo de cara, uma nova pasta, tá ok? Dentro dessa nossa pasta, nós teremos aqui uma estrutura fácil da gente identificar, tá bom? Vou criar aqui uma nova pasta chamada site. Nessa nova pasta chamada site, toda vez que a gente começar alguma coisa, a gente precisa mostrar para ele qual é o nosso conceito com relação à nossa estrutura do site. Tudo vai dentro de uma pasta. O site todo vai dentro de uma pasta. Então, isso aqui não poderia ser diferente. Eu vou chamar isso aqui de primeira. Vai ser a nossa primeira página. Ok? Quando eu clicar em Save, a única coisa que eu tenho que fazer agora é observar como é que fica no navegador. Eu sempre vou testar o navegador, o site com o navegador Google Chrome. Sempre. Ok? Então, olha só, tudo que aparece no site vem aqui. Essa é a nossa primeira página, já está aqui em cima. Tá? E ele já está totalmente preparado para receber o nosso site. Pronto. Olha só, gente. Quer ver coisa mais interessante? Eu falei para vocês que nós temos algumas tags. Eu vou voltar aqui no Dreamweaver rapidinho para a gente observar outro detalhe. Nós temos algumas tags que podem colocar o nosso site de uma forma um pouco diferente. Como, por exemplo, aqui no navegador, eu quero colocar no navegador com um negrito. Eu poderia colocar com a tag B, ok? O Dreamweaver ele já fecha a tag que você tá colocando. Eu vou apenas salvar, tá? Eu sempre vou salvar com Command S ou Ctrl S no PC, tá ok, gente? Então vou salvar e vou observar como é que fica no navegador também. Olha só, vou atualizar, atualizando. Opa, já ficou com o navegador em negrito. Claro, nós temos um pequeno problema. Pequeno problema, qual seria esse problema? Lá na nossa apresentação, no nosso slide, eu mostrei, na verdade, a tag strong como referência para o negrito. Kleber, existe alguma diferença entre elas? Bom, a diferença mais marcante atualmente seria que quando a gente trabalhar com a tag strong, os navegadores reconhecem, os buscadores, como o Google, por exemplo, os buscadores reconhecem essa palavra como sendo uma palavra relevante dentro da busca, certo? Então é como se você estivesse marcando essa palavra como uma palavra altamente relevante ao site. Toda vez que vocês observarem o teste de um site, aqui no Dreamweaver ele vai mostrar que nós temos um asterisco aqui, mostrando que ele não está salvo. Então vou dar um Command S aqui rapidinho. Tem um Command S aqui, ó.
o asterisco sumiu, e eu vou testar no navegador. Ou seja, o nosso resultado vai ser basicamente o mesmo, não há diferença. Ok? Você vê que a tag B e a tag strong, eles causam o mesmo resultado. Então, a gente não tem muita diferença com relação a eles. Ok? Outra coisa que é muito interessante, a gente vai observar agora que a gente pode colocar essa palavra navegador em itálico. Itálico seria uma tag chamada EM. Então, ao abrir o sinal de menor, ali no caso, eu vou chamar de chevron daqui para frente para ficar mais rápido, tá? E vou fechar aqui a tag, abrindo o chevron novamente, vou colocar barra, o livro automaticamente já completa com o EM. O que é interessante é o seguinte, a primeira tag aberta é sempre a última a ser fechada. Então, se eu comecei com a tag strong, depois eu segui com a tag do itálico com EM, eu venho fechar a tag EM e depois eu venho com a tag, o fechamento da tag strong. Então, gente, não podemos colocar strong EM como fechamento, tá bom? A gente vai ter que colocar strong EM strong para simplesmente fecharmos de forma correta o HTML, tá ok? Então, vamos ver como é que ficou o resultado disso? Olha lá. Opa, eu não salvei, então a gente volta lá para salvar. Tem o Ctrl S aqui, salvei, volto lá, salvo agora. Opa, ficou em itálico. Ok? Então, tudo que aparece no navegador vem aqui. Já estamos trabalhando com uma formatação, com uma marcação. É assim que funciona até mesmo, como a gente pode observar aqui no Word, por exemplo. Quando nós temos uma palavra no Word, a gente simplesmente seleciona essa palavra e diz que ela vai ficar em negrito, e diz que ela vai ficar em itálico. Certo? Dessa maneira, a gente acaba conseguindo conciliar a mesma coisa para o nosso querido amigo HTML. O que aconteceu? É como se eu estivesse selecionando a palavra no navegador, colocando em negrito, em itálico. Pronto. Só isso. Gente, esses são os fundamentos de uma programação, de uma linguagem HTML. É isso que a gente tem que seguir. É isso que a gente tem que percorrer ao longo da nossa caminhada. Esse foi basicamente o início, esse foi basicamente o princípio de tudo, tá? E seguiremos com mais aulas até chegarmos a concluir essa parte do que é básico dentro do HTML, que você tem que saber. Tá bom? Então, até a próxima, pessoal.